Plano Geral, com Flávia Guerra e Thiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, séries, streaming e tudo mais que a gente assiste em casa, na telinha pequena, na tela grande. Vamos falar daqui a pouquinho, segunda parte, uma entrevista ótima com Fernando Grosten Andrade e Fernando Siqueira, namorados e diretores de um filme, um documentário maravilhoso, Quebrando Mitos, sobre a masculinidade tóxica de Jair Bolsonaro e suas consequências nefastas para o Brasil. E é filme, gente, para ver em casa, tá? Já vamos dando serviço aqui. Não precisa ir no cinema, é quebrandomitos.com.br. Lá tem uma versão com narração em português, outra com narração em inglês. Mande para os amigos gringos também verem e ficarem mais a par do descalabro do governo Bolsonaro. Primeiro chamo a minha amiga aqui pra gente conversar junto, Flávia Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. Nós ainda em continentes diferentes, mas sempre juntinhos, não é mesmo? É isso aí, Flávia agora já voltou pra São Paulo. Eu estou no Missouri, perto de Chicago, do Wisconsin, sei lá onde é que eu tô. 2 horinhas de diferença. Eu adoro no Missouri, um filme belíssimo passado no Missouri. Já imagino o Thiago no cinema, assim, numa cena, numa panorâmica maravilhosa. Eu estou em St. Louis, tem um filme clássico agora, acho que dos anos 40, Meet Me in St. Louis, que nem lembro o nome em português, assim, mas tem até... Estados Unidos, toda cidadezinha grande tem um filme, pelo menos, passado nela, né? Aqui tem Meet Me in St. Louis. É verdade, tem uma brincadeira que é isso, né? Que todo mundo, quando chega aos Estados Unidos pela primeira vez, em cidades que são mais vistas no cinema, fala, meu Deus, é igualzinho no filme. Na verdade, é o contrário, né? O filme que é igualzinho à realidade. Exatamente, gente. Quer ver? Vou pegar aqui, Meet Me in St. Louis, filme de 1944, com Judy Garland, que em português ganhou o título de Agora Seremos Felizes. Olha que coisa fofa. É nome de novela, que a gente gosta de uma novela. Direção Vicente Minelli, olha só. Falando em Vicente Minelli, filmes clássicos, grandes autores, Flavinha, não podemos abrir com outra coisa, né? Precisamos falar um pouco mais, já saíram 1000 artigos na imprensa, mas morreu Jean-Luc Godard, né? Godard é um ícone, um cânone daqueles, assim, que mesmo quem nunca viu um filme de Godard, a vida inteira tinha ele como referência de cinema de vanguarda, cinema cabeçudo, cinema de arte, enfim. Godard é algo na cabeça das pessoas, mesmo para quem nunca viu nenhum filme dele, né? Muito louco. Não, total, né? E todo mundo já ouviu a palavra Godard. O que eu ouvi essa semana de, nossa, então esse é o cara do filme, da música do Eduardo e Mônica. Ah, então era esse o cara que a Mônica ia ver o filme. Sempre é tempo, gente, de descobrir esse o cara. E como eu até comentei essa semana na TV, que o Godard, a gente sempre acha que é porque Godard, cinema francês, no Velho Vague, é uma coisa cabeçuda, né, muito intelectualizada. Até no final da vida eu acho que ele ficou mesmo mais assim, nos últimos filmes, né, Thiago? Mas o primeiro, Acossado, o próprio Uma Mulher é uma Mulher, né, são filmes cheios de ação, música, leves, pop, jovens, que se você começar por aí, você vai super curtir o Godard e embrenhar pelos próximos, né, eu acho. Pois é. É engraçado, né, que a gente pega, são mais ou menos uns 15 filmes, todos dos anos 60, já a partir de 1970, 71, ali a partir do documentário dos Rolling Stones, Sympathy for the Devil em diante, Tudo Vai Bem, a série dele, Histórias do Cinema, de 1970 e pouquinho em diante, ele já é esse cara bem mais cabeçudo, que agrada muito pouca gente, porque os filmes são duros, são difíceis, como disse o Cássio Starling uma vez, era meio como se quase... todo o filme dele, a partir daí, fosse meio uma tese de doutorado, né? Tem aquele peso de uma tese de doutorado, uma grande análise sobre a história do cinema. Mas os filmes dos anos 60 são inesquecíveis. Acossado, Uma Mulher é uma Mulher, Alphaville, Viver a Vida, que é um drama maravilhoso, que a Ana Karina vive uma prostituta. O Weekend a Francesa, que eu estava revendo essa semana. Em francês é só Weekend, em português ficou Weekend a Francesa, maravilhoso. Que é um filme sobre um mega engarrafamento. Tem um plano sequência, cara, de um trânsito, do engarrafamento, e os protagonistas vão passando pelo engarrafamento inteiro e tal. São filmes leves, como você falou, coloridos, divertidos, que você não precisa ler nada sobre cinema para curtir. Agora, realmente, a partir dos anos 70, os filmes vão ganhando uma outra conotação, porque o Godard ele vai meio se desinteressando um pouco da ficção, né? E ele vai virando um cara do ensaio, como as pessoas falam, né? Aí um ensaio de cinema já não é para todo mundo, né? Não, exatamente. Até o Pierrot Le Fou, né? Que é o Demônio das 11 Horas, que eu tenho aqui o pôster, eu brinco que não é porque é a semana do Godard, vocês não estão vendo, mas na sala da minha casa sempre tem. Eu vou trocando os pôsteres de Cannes e tem um do Desprezo, que eu acho que é um filme um pouquinho mais cabeçudo, mas ainda, né?
dá para acompanhar, e tem aquela casa maravilhosa, né, a mansão Malaparte, no litoral da Itália. E o Pierrot Le Fou, né, o Demônio das 11 Horas, também é um filme, né, bem fácil de acompanhar. Depois ele ficou mesmo, né, mais cabeção. Até o Je vous salue Marie não é tão cabeçudo no desenrolar da trama, mas ele já é um filme mais difícil, né? Não é para todo mundo, né? Sim, só lembrando bem, o Je vous salue Marie, que acho que em português em alguns lugares lançou como Eu vos saúdo Maria, que foi o filme da polêmica, né? 1985, o Brasil saindo da ditadura, o Sarney querendo distensionar, né? Querendo relaxar a censura, mas aí, li na Folha essa semana, não lembrava disso, uma história que foi a mãe de José Sarney que falou para ele que se ele liberasse esse filme, ele não pisava mais na casa dela, porque a mãe de Sarney era super católica, e aí o filme adquiriu essa polêmica, esse burburinho, todo dia estava na imprensa, né? Jornal Nacional, Jornal da Globo falando sobre a censura Je vous salue Marie, e aí o filme ganhou um tamanho que ele certamente não ganharia, né? Quantas pessoas iriam ver Je vous salue Marie no cinema no Brasil? Pouquíssimas, mas aí o filme virou, assim, o centro da polêmica, né? Maravilhoso. E obviamente que ela não viu o filme, né? Porque se ela tivesse visto, ela ia entender que não era para tanto, né? Mas só lembrando, é um filme que traz um pouco aí José e Maria para os dias de hoje, na França ou na Bélgica, não lembro bem, e Maria engravida, só que dessa vez engravida de uma relação sexual mesmo, né? Então ele faz uma metáfora de Maria, mãe de Jesus, mas que concebeu aí o novo Messias através de uma relação sexual banal, ou seja, né, blasfêmia total para os católicos, para os cristãos, enfim. Ele tira do mitológico, né? E já tirar essa história de Maria, da concepção do mitológico, e levar para o mundo real, já é uma blasfêmia, né? Então, não precisava, porque o filme não é chocante. O filme em si não é, né? Agora, coisas importantes para falar de Godard nessa morte dele, né? Foi o último da Nouvelle Vague, né? Todos os outros já morreram. Éric Rohmer já morreu, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Alain Resnais, que sempre foi uma figura meio não oficializada como da Nouvelle Vague, mas a grande polêmica em 1960, a grande discussão de bar era qual filme era mais revolucionário, se era Hiroshima Mon Amour ou Acossado, né? Muito difícil essa escolha, né? Agora, na morte do Godard, vi muita gente falando, é claro que era Acossado, não é tão óbvio assim, né? Hiroshima Mon Amour também é uma bela revolução no cinema. Mas, enfim, todos morreram. E Varda, que simplesmente por ser mulher, durante anos não era considerada ali do núcleo da Nouvelle Vague, também porque não escrevia como crítica de cinema, mas que aí nas últimas décadas de vida já foi mais aceita por ter também inventado um estilo muito pessoal como o da Nouvelle Vague. Até Varda já foi, ou seja, Godard foi realmente o último e filmou, podemos dizer, praticamente até o fim da vida, né? O último longa dele, Imagem e Palavra, de 2018, ou seja, 4 anos atrás, se você pensar que ainda teve uma pandemia no meio, ainda fez uns curtazinhos aí antes de morrer, ou seja, é um cara que ele não desistiu do cinema nunca, e esses últimos filmes, Imagem e Palavra e o Adeus à Linguagem, filme Socialismo também, são filmes que você vê ele um pouco investigando e muito curioso pela coisa do celular, das imagens filmadas pelo celular, o que significavam imagens filmadas num celular em relação à imagem da tela grande do cinema, enfim, era um cara que tinha muita curiosidade para entender para onde a imagem e também a linguagem era uma palavra que ele usava muito nos filmes dele desde o começo, para onde a linguagem audiovisual estava indo, né? Ele sempre teve muito essa curiosidade. Que é muito interessante, né? Que ele voltou meio às origens, que começou como crítico, né? Começou pensando na linguagem, né? Analisando. Então eu acho que ele nunca deixou de ser esse crítico, de si mesmo, né? E é interessante você falar essa coisa da Varda. Eu até debati essa semana com a Lorena Montenegro, que dá o curso, né, das pioneiras no cinema comigo, que ela falou, não pode falar do Godard e de Nouvelle Vague sem falar de Varda. Eu falei, eu até falei da Varda, mas a Varda, ela não estava necessariamente fisicamente mesmo, na turma ali, andando, frequentando a mesma turma da Cahiers du Cinéma e da Nouvelle Vague, né, tudo junto. Ela estava em paralelo fazendo, mas claro que ela foi responsável também. E eu lembro acho que As Praias de Agnès, né, em que ela fala, que é um filme dela maravilhoso, autobiográfico, que ela não viu, ela não tinha esse conhecimento todo de linguagem cinematográfica que eles tinham, porque ela cresceu numa vila de pescadores, na Bélgica, né? O olhar dela era muito mais puro, num bom sentido. Mas se ela tivesse todas essas referências, talvez ela nunca tivesse começado a fazer cinema, que ela ia ter medo. Porque era tantos cânones que como que ela ia romper com isso? Depois ela ela entendeu que ela estava fazendo algo também revolucionário e foi agregado ao movimento muito justamente. Então é interessante entender a história também, né? Quando não colocam a Varda, acho que tem que fazer esse exercício de
pensar, né? Eu acho que não colocar Vardar teve muito a ver com isso, assim, ficou-se muito com uma coisa que no Velho Vague eram os jovens turcos da Cahiers do Cinema, a galera que fazia crítica na Cahiers do cinema nos anos 50, é a galera que levantou Hitchcock, que levantou Howard Hawks, que levantou diretores que eram simples peões de Hollywood, e aí eles levantaram e mostraram, esses caras são cineastas com C maiúsculo. O René foi assistente de direção da Vardar no La Pointe Courte, né, que é o primeiro curta dela. Enfim, já tinha um pouco essa afinidade rolando, mas assim, durante anos ficou nessa coisa que no Velho Vague era Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette e Romero, esses 5. Né? E aí, assim, até por questão de estilo, a Vardar é uma mulher que tem um estilo original muito maior, por exemplo, que do Chabrol. O Chabrol, pra mim, é um cara... Vou falar aqui só entre a gente, que ninguém nos ouça. Mas assim, é um cara mais mediano em termos de estilo, é um cara que desenvolveu um gênero policial francês e tal, mas não é um cara que trabalhava tanto linguagem do cinema. A Vardar tem uma inventividade até o final, né? Eu diria que a Vardar fazia filmes pessoais como o Godard até o final, só que muito mais divertidos, muito mais gostosos de ver, né? Godard já era um chatão e ela continuava lá fazendo... A Vardar, exatamente, ela nunca perdeu o bom humor e essa irreverência, porque é isso, ela não cresceu reverenciando, né, os grandes aí, então ela nunca teve essa reverência. Vou botar um espelho na praia, vou fazer uma praia no meio de Paris, né? Vou fazer um documentário, né, Os Catadores e Eu, né, sobre as pessoas que trabalham com lixo, né? Ela misturava documentário com ficção quando ainda não era, e autoficção quando não era tendência, né? Então, ela era muito livre. Eu acho que a Vardar, para mim, é muito um exemplo de... Não disseram que era impossível, então ela foi lá e fez, porque ela fez o que ela quis, né? E por isso que ela é tão maravilhosa, né? E eu acho que hoje a gente está fazendo essa revisão, mas... A gente não desmerece aí Godard e Truffaut, que a gente ama também, obviamente. E já que você falou em Vardar, queria só recomendar, eu acho que foi na própria... Godard morreu na terça, né? Na Ilustrada da quarta-feira, a nossa amiga Lúcia Monteiro fez um artigo muito interessante analisando a representação feminina na obra do Godard. E, claro, né, batendo bastante, assim, dizendo que, né, principalmente nos anos 60, como quase todo diretor, homem, branco, cis daquela época, a representação tinha ali muitos dos seus problemas, tinha uma coisa machista. O próprio Weekend, que eu revi essa semana, tem uma hora que o cara simplesmente dá uma surra na mulher, e isso numa cena de comédia, uma cena leve, ligeira, né, o quanto a coisa mudou. E ela faz um pouco esse comentário, como ela tem sentimentos ambivalentes, ambíguos com o Godard, porque ela vê toda essa dificuldade dele em tratar as mulheres, mas ao mesmo tempo ela consegue ver toda a genialidade dele e não deixa de passar os filmes dele no curso de cinema dela. Enfim, é complicado, tudo é muito complicado. Muito complicado. Eu digo sempre que é sentimentos contraditórios. Eu, por exemplo, tenho grandes problemas com uma mulher é uma mulher. Porque é como, uma mulher é uma mulher. No momento ela vai querer ser mãe e, nossa, ela tem que... Assim, não necessariamente, né? Eu acho que ele reduz muito aquela personagem da Ana Karina, e eu acho que a Ana Karina também estava tão encantada com ele, eles eram marido e mulher e tal, que, assim, hoje, se você for fazer um filme assim, ele vai ter outra pegada, né? A gente também não vai, né, novamente aqui, cancelar os filmes do Godard, porque eles têm essa pegada e têm essas questões. Mas não vai deixar de apontar também, né? Então eles são documentos aí da história. Mas uma mulher me irrita profundamente, apesar de ser um filme incrível. Ser um filme incrível, o filme é lindo, a gramática é linda, né? Os números e tal. Eu gosto muito de Bandapar. Acho que Bandapar é um filme que é nesse sentido também. Mas é engraçado, preciso rever Uma Mulher é uma Mulher, faz muito tempo que eu vi a última vez, mas eu lembro que eu gostava, achava até um pouquinho... não revolucionário, mas eu achava bem pra frente ali aquela história do namorado dela, e ela quer ser mãe e ele não quer ser pai, e ele fala pra ela ter o filho com o melhor amigo dele, né? Isso era uma coisa bem pra frentex no Velho Vague francesa, que num filme americano jamais passaria, né? Não, isso com certeza. É um Jules e Jim leve, né? Porque o Truffaut, em paralelo, tá fazendo o Jules e Jim, que é muito lindo, esse threesome deles é maravilhoso, etc., mas não é tão bem resolvido assim, né? Também tem um quê trágico ali. E esse outro triângulo aí do Uma Mulher é uma Mulher, mas eu acho que é sempre bom ver e rever e não invalidar os filmes, obviamente, né? Porque ele é genial. E já que você falou de mulheres, vamos aqui lembrar então quantas musas de Godard, né, ele levantou dentro da obra dele, né, começando por Jean Seberg ou Jean Seberg no Acossado. É um papel que ele ofereceu para a Ana Karina, que não quis filmar com ele ainda, sentiu que não estava pronta, tal, recusou esse papel, por isso foi para Jean Seberg. Enfim, né, uma escolha complicada, porque enfim, acabou virando o filme mais icônico
dele, né? Esse primeiro grande grito dele de cinema moderno sem Ana Karina, mas aí ela vai fazer vários filmes na sequência, aí Uma Mulher, uma Mulher, Made in USA, Alphaville, Ver a Vida, que eu acabei de citar aqui, que eu acho um filme maravilhoso. Depois a gente tem Brigitte Bardot, Apenas no Desprezo, mas esse apenas entre aspas, porque é um filmão também, né? E Annie Wiazemski, que foi mulher dele, foi mulher do Godard na segunda fase, depois que ele já tinha terminado a relação com a Ana Karina, que vai fazer também muitos filmes com ele, inclusive a Annie Wiazemski é uma atriz e diretora, também cineasta, que os críticos estão revendo muito nos últimos tempos e entendendo que a participação dela na obra do Godard foi muito maior do que parecia na época que os filmes foram lançados, né? Isso é muito importante. Sim, as musas de Godard, né? Então eu acho que infelizmente a gente espera muitas vezes, né, que um mestre dele se morra para descobrir. A gente está dizendo isso, é que no cinema eu e o Thiago não tem para ninguém, a gente já está aí. Mas na literatura isso acontece muito comigo, né? Que eu não consigo acompanhar como eu gostaria. Às vezes até no teatro, eu falo, meu Deus, nunca vi essa pessoa no teatro, não fui ver essa peça, perdi. Então eu acho que o cinema tem essa vantagem de que fica registrado e dá para assistir. E tem bastante coisa no streaming, né, Thiago? Tem mais do que eu achei que tinha. Vamos começar falando disso. Quais os streamings aí? Já vamos citar de cara aqui. Sesc Cinema em Casa, Globoplay, Telecine Play, Belas Artes à la carte, Mubi, todos esses têm filme do Godard, como todo mundo já deve imaginar. Quem não tem Godard? Netflix, Amazon Prime Video, Star Plus, Stars Play, não sei o que, isso tudo não tá cagando e andando para Godard, vamos falar a verdade, né? Mas eu quero começar falando do Sesc Cinema em Casa, que foi rápido e ligeiro, aproveitou a morte do Godard para lançar na última quinta-feira, já entrou, lembrando que a plataforma do Sesc é de graça, não tem formulário para preencher, não tem nada, entra lá e começa a ver o filme. Eles colocaram um filme dos anos 60 muito legal, que é o Masculino e o Feminino, e 2 filmes mais recentes, na verdade, os 2 últimos filmes dele aí, os 2 últimos longas, né? Adeus à Linguagem e Imagem e Palavra. Para quem nunca viu Godard, recomendo começar pelo Masculino e Feminino, que é um filme em preto e branco, mas muito mais divertido, muito mais gostoso de se ver, né, Flavinha? É uma delícia, uma delícia. Eu acho que é bom começar pelos mais levinhos, né, para ir entrando no universo e depois vai ficando mais cabeçudo. E mesmo nos mais cabeçudos, eu acho muito interessante a gente ter a oportunidade de pensar o cinema, não só de consumir, né? Por que não? Como espectador. Então, mesmo os últimos filmes do Godard, eu acho que são... E eu lembro do Festival de Cannes, acho que eu estava lá descobrindo, né, em 2018, colocar o Adeus à Linguagem, ou foi Imagem e Palavra? Foi o último, né? E Imagem e Palavra, isso. Colocar em competição, colocar o Godard ali ao lado de todo mundo, eu acho isso incrível, um filme diferentão, complicado, assim, nesse sentido. E o Godard, maravilhoso, não foi ao festival, que eu já acho que já estava entediado de um tudo, e entrou na coletiva de imprensa por celular, por Zoom do celular, ou por Skype do celular. Então, assim, o cara velhinho, já com 80 e tanto, né, lá entrando pelo celular. Que bom que ele entrou pelo celular, porque eu lembro que em 2010, filme Socialismo, ele disse até o final que ia, não apareceu. Ele tem muito essa marca da ausência, né? Ele gosta de se fazer apresentar pela ausência, inclusive tem a cena clássica que agora todo mundo cita, né, do Visage Village da Varda, em que a Varda vai lá visitá-lo na Suíça e ele simplesmente não a recebe, ela fica arrasada, ela fica triste, enfim. Tadinha! Fiquei com uma raiva do Godard depois dessa cena, porque eles tinham combinado. Ele tinha dito pode vir aqui. E ele dá com a porta na cara. Mas ele é claramente um misantropo, né, cara? Ele é um cara que já não queria mais a humanidade de perto, assim. Era um cara que se sentia muito mais à vontade no mundo das imagens que no mundo das pessoas. Mas vamos voltar a fechar esse parênteses aqui. Fala você agora o que nós temos de Globoplay para ver de Godard. Olha, tem bastante coisa. E acho que dá pra gente viajar aí bastante nessa obra. Tem muita coisa na Globoplay. Eu fiquei surpresa até. Olha só, Uma Mulher é uma Mulher, tá, né? Porque tá associado ao Telecine Play. O Pequeno Soldado, que é de 63. Uma Mulher Casada, que é de 64. Olha quanta coisa. Salve-se Quem Puder, ou A Vida, de 1980. Paixão, que é de 82. E que mais? Eu e o Je vous salue Marie. Eu vos saúdo Maria. É assim que o filme tá aqui no Brasil, né? Tudo Vai Bem, 72 também tá lá. Tudo Vai Bem, olha quanta coisa. E tem também para alugar, né? Dá para alugar também. O Acossado tá disponível para aluguel na Apple. Adeus à Linguagem também tá na Apple e no Google também, né? Dá para alugar por R$ 4,90, imagina, gente. E o Imagem e Palavra também dá para alugar online. Então eu acho que não quiser comprar ou assinar algum canal, dá para... Adeus à Linguagem, Imagem e Palavra tá no Sesc, gente. Não paguem não. O Thiago acabou de falar, é verdade. Nossa, aproveita o Sesc, que foi ninja, maravilhoso.
Realmente, no MUBI também tem, né? Na MUBI também tem o masculino e feminino. E eu tenho certeza, assim, que eu acho que a MUBI vai lançar mais coisa agora, assim, a MUBI Brasil, né? Porque na MUBI Internacional tem muita coisa lá do catálogo, mas a MUBI Brasil só masculino e feminino. Pois é uma crítica que a gente faz, a gente vive elogiando a MUBI aqui, mas tem isso, né? É uma plataforma que está se especializando cada vez mais em cinema de autor mais recente, mais contemporâneo, faz uma outra homenagem, né? Tipo, agora vai ter uma homenagem ao Fassbinder, alguns filmes e tal, mas eu não acho a MUBI muito forte em alguns grandes cineastas, assim, acho imperdoável que uma MUBI na vida não tenha nada de Bergman, não tenha nada de Antonioni, tenha uma ou duas coisas de Godard, enfim, precisa reforçar um pouco essa parte aí, porque como eu estava falando para a Flávia, eu aqui nos Estados Unidos essas semanas, eu fiquei chocado em descobrir que a MUBI aqui, na verdade, Flávia, eu senti ela um pouco mais fraca aqui no Brasil, porque como aqui tem concorrência de outras plataformas de streaming, a MUBI aqui acho que ela tem mais dificuldade em ter coisas dela, sabe? No Brasil acho até um pouquinho mais amplo, porque tem filme brasileiro, tem bastante coisa. Agora, a HBO Max aqui nos Estados Unidos, para mim, foi uma surpresa, porque eles simplesmente integram uma grande parte do acervo da Criterion Collection. A Criterion Collection, para quem não sabe, era um super selo de DVD aqui nos Estados Unidos, continua lançando as coisas em DVD, mas claro que também reforçou muito a sua plataforma de streaming. E aí você entra aqui na HBO Max, que é uma plataforma que a gente tem no Brasil, e encontra 10 Bergman, encontra 8 Godard, encontra Antonioni, encontra não sei o quê. E é muito triste ver, né, que uma mesma plataforma chega para a América Latina, os filmes não estão lá. Quer dizer, o número de clássicos na HBO Max no Brasil é bem menor do que aqui nos Estados Unidos. Né? Pois é, são essas questões de licença, né? Tem que ver quem que distribuiu o filme no Brasil na época, e tem que achar, e tem que ter licença. Às vezes demora, mas eu concordo com você total, apenas inveja. A MUBI no Brasil tem também o Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela, que é de 67, e tem alguns títulos em que ele atuou e que ele produziu. Eu sei que tem Os Amantes da Ponte MacDonald, que é da Vardar, olha só, e falando nela, de 61, em que o Godard atua. Então é legal para ver o Godard como ator também. Tem o Charlotte e Seu Bife, que é do Eric Romer, que é de 51, que o Godard tem com 21 anos, olha só, ele também foi ator, que ele estrela. E o Kreutzer Sonata, que eu confesso que eu nunca vi, que é do Romer, que é de 56, que foi produzido pelo Godard, que também faz uma ponta, um papel coadjuvante. Mas os filmes dele mesmo, só 2. O Charlotte Seu Bife é curta, o Kreutzer Sonata, se bobear, também é, porque o Romer tem bastante curta. Ele já tinha feito um filme da Vardar, não precisava gravar com ela de novo, né? Ele já tinha falado com ela nos anos 60, gente, por que vai falar com ela nos anos 2000 de novo? Só 40 anos se passaram, tá bom, gente, não tem muito o que atualizar. Mas você falou a palavra maravilhosa, misantropo. Realmente, ele era um recluso e acho que ele foi ficando pior, acho que ele ficou entediado da humanidade. Tanto que acho que até para morrer ele foi autor de sua própria morte, né? Decidiu, tchau, gente, cansei. Fui. Agora, o último comentário que eu preciso fazer, que eu até postei isso no meu Instagram essa semana, o Neville D'Almeida na Folha essa semana. Neville D'Almeida, aquele típico diretor carioca, né, um cara que ama o Rio de Janeiro, fez, né, uma porrada de filme mais erótico e tal. Aí falando assim, falou que atendeu a redação às lágrimas, chorando por causa da morte do Godard, e falando, eu sabia que ele ia se acabar desse jeito, ele estava muito triste, ele estava na Suíça, a gente devia ter dado um jeito de trazer ele pro Brasil, ele tinha que ter vivido no Brasil. Imagina Godard chegando para viver e curtir os botecos da Lapa aos 80 e tantos anos. Não ia dar certo, né, Neville? Não ia rolar, mas adorei, assim, era um amor tamanho do Neville pelo Godard, que ele queria salvar Godard em terras brasileiras, levando ele pro calor do Rio de Janeiro. Não ia rolar. Né? Acho maravilhoso, porque o Godard, do jeito que era existencialista, só via ver o lado ruim, o bolsonarismo, né, o fascismo, ia ficar deprimido do mesmo jeito. É verdade, faria uns ótimos ensaios sobre Bolsonaro e as coisas que Bolsonaro fala. Ia ser bonito mesmo. Então fica aqui nossa dica de tudo que você tem de ver para Godard. Tem bastante coisa, né? Estamos felizes. Descobrimos que tem muito mais coisa no streaming que a gente imaginava. E como a gente falou, se você não conhece Godard ou conhece apenas algumas coisas, prefira esses filmes dos anos 60, que são bem mais divertidos e mais gostosos de ver. Né? Os ensaios aí dos anos 80 em diante são porrada na orelha, inclusive um que nem tem em streaming, mas que a gente esqueceu de citar aqui, Histórias do Cinema, com um S no plural, Histórias do Cinema, que é uma série que ele fez durante 10 anos, né, do final dos anos 80 até o final dos anos 90, em que ele dá um baile de montagem, montando várias imagens clássicas icônicas do cinema do mundo inteiro, incluindo Glauber Rocha.
tem nessa série maravilhosa, mas é cabeçudo, né? Bom, falamos bastante de Godard. Flavinha, vamos falar de cinema estreando nesta próxima quinta, 22 de setembro, filme que você viu e acompanhou, inclusive coletiva, no Festival de Veneza, Não Se Preocupe Querida, de Olivia Wilde, estrelado aí por Harry Styles, o novo queridinho da música britânica, né? O álbum inteiro dele tá na parada dos mais ouvidos, sei lá quantas semanas. E Chris Pine, já vai falar Chris Pratt, Chris Pine, confundo todos aqui. Chris Pratt é o bonitão do Jurassic World, Chris Pine é aquele branquinho de olho claro, todo branquinho também, né? Só tem branquinho nesse filme. É isso aí, só tem branquinho. E a Florence Pugh, né? Não tem só branquinho, porque tem uma personagem que é a agente provocadora de toda a crise, que é a atriz justamente negra, é a personagem negra, que é a mulher que desestabiliza tudo ali nesse mundo, como é que eu diria, essa fantasia, né? Essa Disneylândia da prosperidade, que é o que esse filme traz, né? Então, é interessante, eu acho que essa escolha da Olivia Wilde foi de propósito, claro, né? Porque é a mulher que tá numa sociedade toda perfeitinha e diz, espera aí, gente, tá perfeito pra quem? Tá perfeito pra vocês. Então eu acho que nesse sentido a personagem negra do filme tem tudo a ver. Mas é um filme assim, Thiago, assim, tirando a treta, porque assim, todo mundo quando pensa nesse filme só pensa na treta, né? Ninguém pensa no filme em si. A gente tá preocupado com a treta, que a Florence Pugh brigou com a Olivia Wilde, que elas não sentaram perto, né, na pré-estreia em Veneza, que o Harry Styles cuspiu na mão do Chris Pine. O filme em si, pouca gente falou, né? Então a gente vem aqui e fala. Aliás, deixa eu falar o nome da atriz. A atriz que faz esse agente provocadora é a Kiki Lane. A personagem é a Margaret. Isso, é a Kiki Lane. Então, onde é que o filme começa? Eles estão num mundo perfeito, tá? É o Victoria World deles ali, a Victoria, a cidade da Vitória. É um mundo lindo. Pensa aí, como disse o Thiago, Desperate Housemates, lindo, todo mundo, né? O Perfect Housemates, tudo é lindo, anos 50, as mulheres com aqueles cabelos maravilhosos, vestidos lindos. E o filme começa já com uma cena super quente, super tórrida dela, Florence Pugh, com o Harry Styles. Eles são casados na história e é para entender que eles têm um casamento lindo, inclusive sexualmente super animado. Corta para, eles estão naqueles típicos almoços à beira da piscina, aquelas pool parties americanas, e todas as mulheres super felizes, conversando entre si, os homens de negócio do outro lado, né, conversando sobre o que é que eles fazem. Ninguém sabe o que os homens fazem. Todos os dias eles saem para trabalhar de carros e as mulheres ficam nessa cidade perfeita no meio do deserto e você não entende o que eles estão fazendo ali. E o Chris Pine, que é o inventor de todo esse modo de vida, ele faz uma defesa dizendo: ninguém deu nada pelo deserto, mas nós sabemos que a verdadeira riqueza está aqui nas profundezas desse lugar. Então você fica imaginando o que eles saem para fazer, né? Não sei. E aí, essa agente provocadora, que é a Margaret, ela dá um escândalo falando: gente, tá tudo errado, tudo isso aí é de mentira, tudo isso não existe, esse modo de vida que vocês acreditam é uma mentira. E aí, a personagem da Florence Pugh começa a ficar perturbada, começa a ter umas visões, umas coisas estranhas, assim, que você no começo não entende. Lá na frente, sem dar spoilers, a gente vai entendendo o que são essas visões dela. Então, o filme fala disso, assim. Na verdade, é uma grande metáfora para o mundo, para as grandes narrativas que foram construídas, para que a mulher seja aquele padrão e que ela ache que é isso que vai fazê-la feliz. Tem um momento em que o Jack, que é o Harry Styles, diz para ela: mas eu fiz tudo para você ter tudo, como é que vocês não são felizes? Vocês têm uma casa linda, vocês têm filhos, vocês podem fazer compras todo dia, têm maridos ótimos. Ué, como assim vocês não estão felizes? Então o filme faz essa provocação. Como assim a mulher não está feliz com essa grande narrativa que, na verdade, foi o homem branco heterossexual que inventou para ela? A gente vai vir aqui com um papo na nossa segunda metade do podcast que fala muito disso também. Então, eu gosto dessa visão da Olivia Wilde. Apesar de toda a treta que tem em volta do filme, eu acho que ela é uma diretora que está começando, que nesse primeiro filme já trouxe tudo isso de muito provocador. Ela faz uma ponta no filme também, como uma mulher que é a vizinha e amiga da personagem da Florence Pugh e que está mais contente com essa vida toda. Então, o filme fala disso, assim. É um grande filme feminista distópico. Um ponto que eu acho interessante, Thiago,
é que, em geral, quando a gente pensa em distopia, nessa coisa futurista, não é futurista, a gente pensa em filmes tipo Matrix, né? Ou então Blade Runner, tudo destroçado, tudo é feio, né? É tudo meio esquisito, né? Futurista mesmo. E ela não, ela criou uma distopia no passado, mas que também é futurista. E ela mesma fala, eu escolhi, abre aspas da Olivia aqui, se passar essa história nos anos 50, porque muito da ideia de a família feliz, capitalista, consumista, foi formada ali nos anos 50. Quem viu aí, né, a grande série que todo mundo ama sobre o mundo da publicidade, sabe do que eu tô falando. Então é isso, é esse mundo de Mad Men. Elas são lindas, são maravilhosas, elas têm eletrodomésticos, carros maravilhosos. Foi essa época em que se desenhou muito o padrão ideal da família norte-americana e que foi vendido para o mundo inteiro também. Então ela questiona esse padrão que começou ali. Por isso que ela coloca numa década linda, colorida, do pós-guerra, próspera, todo mundo felizão. Só que não. Então o filme é isso. Eu curto, eu acho que tem algumas coisas a serem ajustadas, né? Não é um filme assim que super emociona, pega a gente pelo estômago ali. Mas como um primeiro filme, e com todos esses auês de bastidores, eu acho que a Olivia até que se saiu bem, viu, Thiago? Eu já fiquei curioso, tenho duas perguntas, vou fazer as duas perguntas para você já responder junto. Se você acha que a Florence Pugh tem alguma chance de ir pro Oscar com esse filme, e o Harry Styles, se você acha que tem algum futuro como ator ou agora vai ser só um ótimo cantor mesmo. Eu acho que ele é um ótimo cantor, o que eu vou dizer. Assim, é que assim... Ele aparece pouco, né? Não, aparece bastante, ele aparece bastante. É, porque ele é o marido dela, então não, ele aparece bastante. É que assim, comparando ele do lado do Chris Pine, que é um super ator, né? Eu adoro o Chris Pine. Eu acho que o Chris Pine eu não dava nada pra ele no começo. E desde o Hell or High Water, né? Que eu acho que filmaço também, ele tem se mostrado mais, né? Apostado em filmes mais ousados. A Florence é ótima, ela tá muito bem. Eu acho que ela tem alguma chance sim no Oscar. Pelo menos fica ali entre as cotadas. Já o Harry, ele é correto, né? Mas eu acho que ele é bem escalado. Lembra que a treta era que era para ser o Shia LaBeouf. E o Shia LaBeouf desistiu do projeto porque o povo não queria ensaiar e disseram que ele foi demitido. Ele disse que não. Nossa, um auê. Eu acho que o Shia LaBeouf tem menos o quê do personagem do que o Harry. Porque esse personagem, no fundo, ele é um ingênuo. Ele quer acreditar nessa grande narrativa que foi vendida para eles. Ele quer ser o bom moço. Ele tem muito mais essa physique até e essa energia do que o Shia LaBeouf, que já tem uma energia muito mais sarcástica, né? É um ótimo ator, apesar de ser um mala, pelo que todo mundo diz. Eu acho que o Harry Styles é até um melhor casting, mas ele não tem... Eu não acho que ele não tem essa energia, assim, para ser um grande ator. Não sei, né? Vai que ele faz uma outra curva aí. Mas não fui muito elogiado nas críticas, não. Foi correto. Você mencionou as tretas. Vamos falar aqui rapidinho para quem não tá por dentro, né? Há uma das tretas que teria rolado em Veneza, mas que, nossa, é uma coisa tão absurda, impossível de acreditar, foi que, né, em plena sessão de gala, logo antes do filme começar, que o Harry Styles teria cuspido na mão do Chris Pine, porque você vê o vídeo e o Chris Pine ele dá uma congelada no rosto dele bem na hora que o Harry tá olhando na direção da mão dele. Aí já criaram essa história, agora, pelo amor de Deus, né? Só se o cara é um psicopata, o cara é um dos maiores astros do mundo, né? O popstar mais popular do momento, o cara cuspir na mão do outro, assim, completamente sem noção. Agora, outra treta que eu lembro, que é anterior ao filme, que eu acho bem pesada, mas revela muito de um certo machismo, é que, me corrija se eu estiver errado, Olivia Wilde, antes de namorar o Harry Styles, ela era casada com o Jason Sudeikis, que é ninguém menos do que o astro de Ted Lasso, essa série que a gente nem falou de Emmy aqui, mas ganhou mais uma vez, Emmy de melhor série, né? Ele ganhou melhor ator de comédia de novo, tá? Um cara super popular aqui nos Estados Unidos. E aí teve essa história é verdade, que a Olivia Wilde estava fazendo uma apresentação na CinemaCon, que é um evento grande aqui nos Estados Unidos, não sei se até falando desse filme, e que o advogado Jason Sudeikis deu um jeito de entregar um documento para ela enquanto ela estava no meio da apresentação. Ela foi pega de surpresa com esse envelope na mão, e abriu e era um processo judicial de divórcio deles, em que o Jason deixava claro que ia pegar muito pesado, ia para as cabeças, querer tirar o máximo que poderia da Olivia. Mas a sacanagem foi essa, assim, parece que foi tudo meio armado para ela receber esse documento enquanto ela estava ali no seu momento, brilhando profissionalmente. Chega um documento que ela não esperava para quebrar as pernas dela, uma coisa bastante escrota, né? Essa história é um angu de caroço que eu não sei nem por onde começar, ou novelo, puxar para desenrolar, porque muita gente diz que a Florence Pugh
começou a se separar dela, né? Porque, em geral, gente, olhem as imagens de Tapete Vermelho. A protagonista ou o protagonista estão junto com o diretor, se abraçam, dedicam, choram no final, juntos, etc. É o normal, né? É o de praxe. A Florence Pugh, ela está, assim como o Harry Styles e a Olivia, que hoje em dia são um casal e se conheceram no set, né, ou começaram a namorar no set, em nenhum momento eles estavam juntos, lado a lado. Sempre tinha alguém no meio, ou era o Chris Pine, ou era a Florence Pugh, né, ou era a Kiki Lane, sim, para separar os dois. E a Florence Pugh também estava sempre longe da Olivia Wilde. E muita gente fala, elas não se deram bem, e isso começou porque a Olivia começou a ter um relacionamento com o Harry Styles durante a filmagem, e o Jason Sudeikis, às vezes, né, frequentava o set como marido, levava os filhos lá, eles têm filhos juntos e tal, e a Florence Pugh começou a ficar muito incomodada com essa situação, não sabia como lidar, etc, etc. É muito complicado tudo isso, né? A Olivia, eu acho que não geriu bem essa crise, eu acho que o Jason também não geriu bem a questão da separação, é muito maquiavélico isso que você contou. Então é todo uma bagunça, né? E ainda veio essa fofoca aí do Shia LaBeouf, dizendo que ele que foi demitido, e ele falou, não. Aí ele vazou mensagens do WhatsApp, e tem uma frase muito específica em que ele tá reclamando que ninguém pode ensaiar nunca, por isso ele vai sair do projeto. E a Olivia Wilde diz assim pra ele, a Mr. Flow vai ter que entrar no eixo, na linha. Mr. Flow é a Florence. Então, dando que a Florence era uma estrela também. Então, errou tudo errado nesse projeto, tudo errado. Não se preocupe, querida, de Olivia Wilde com Harry Styles e Chris Pine e Florence Pugh, somente nos cinemas aí a partir desta quinta-feira, dia 22. E a gente vai falar agora sobre um documentário sensacional que está entrando na internet, direto na internet, aberto, gratuito, até o final de outubro para quem quiser ver, Quebrando Mitos, do Fernando Grosten Andrade e do Fernando Siqueira. Fernando Grosten, que a gente acompanha já há bastante tempo, em 2008 fez O Coração Vagabundo, um documentário muito sensível sobre Caetano Veloso, e 3 anos depois ele fez o Quebrando o Tabu, que é um documentário que falava, enfim, informações que a gente já tinha, né, sobre maconha, o quanto a criminalização da maconha é muito mais perigosa do que ela mesma, mas enfim, era um tabu, infelizmente continua sendo, mas foi um filme que fez bastante barulho. E agora esse seu novo filme pega um pouco carona no título, né, Quebrando Mitos, para falar do mito de Jair Bolsonaro e da virilidade masculina e da masculinidade tóxica e catastrófica, como ele explica no filme. Então, Fernando Grosten Andrade, Fernando Siqueira, muito bem-vindos ao Plano Geral. Muito obrigado pelas palavras afetivas. Muito obrigado, prazer estar aqui. Prazer, meninos, que bom estar aqui com vocês. E que bom que o filme está estreando também online, né? Eu acho que ele pode chegar para todo mundo. E literalmente, né? O que é acho que um ganho, né? Nesse momento, então, que eu acho que a gente tem que falar tanto da nossa história recente, nossa história pregressa. Eu adorei isso de estrear no online. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa escolha também. Muito obrigado. Eu acho que hoje em dia as famílias no mundo, mas em especial no Brasil, estão com o seu Natal estragado, porque é uma divisão, né, que começa ali no grupo de WhatsApp. Mas se a gente for analisar, é assim, quase toda família conservadora tem alguém LGBTQ, assumido ou não. E quase todo LGBTQ tem uma família conservadora. Só que esse diálogo, ele é um diálogo que está muito ruim. Com as redes sociais, o pior foi despertado em nós. Então, é muito rápido a conversa partir para grito, ofensa, ao invés de debate baseado em informação. Nosso filme é uma contribuição para esse debate, uma contribuição para esse diálogo entre gerações, entre pontos de vista. Muitas vezes tem o ponto de vista do patriarca, né, que é aquele homem heterossexual, algumas vezes branco, que controla a família, e outras pessoas que são pessoas que têm relações de afeto, que estão sendo oprimidas por esse homem, mulheres, LGBTQs, ou até meninos que estão sendo criados para virar o espelho narcísico desse patriarca. Então, nosso filme está sendo disponibilizado gratuitamente no YouTube por um mês, no nosso site www.quebrandomitos.com.br, como forma de colaborar para esse debate. Então, é um filme que foi muito cuidadoso com os fatos, roteiro da jornalista Carol Pires,
edição de muitas editoras importantes, entre eles o Doug Abel, que fez o Fog of War, que ganhou o Oscar, e que a gente teve checagem de fatos com a agência Lupa por acho que 3 ou 4 rodadas, se não me engano. Então, um trabalho de 3 anos feito com muito cuidado para ajudar a fertilizar e nutrir esse debate. Fernando, eu queria te perguntar, o seu filme faz esse compilado de várias declarações ultramachistas do Bolsonaro, não é nada fácil de ver, mas também muito importante, porque o brasileiro tem memória muito curta, né? Então tem declarações, inclusive do Bolsonaro muito jovem, né? Candidato a vereador, a deputado ainda já, falando coisas que as pessoas tendem a esquecer. Mas de alguma maneira o Bolsonaro, em vários setores da vida, inclusive no machismo, ele é um sintoma de um pensamento que o brasileiro tem muito, né? E que, de alguma maneira, durante alguns anos, pelo menos numa certa classe média, as pessoas se retraíram um pouquinho de falar e, de repente, Bolsonaro meio que renova a coragem dessas pessoas de externalizar esses pensamentos, né? Você viveu muito isso no Brasil? Você percebia isso em declarações, ou na sua vida, ou na imprensa, enfim? Eu acho que esse é um processo global, não é exclusividade do Brasil. Quando fiz um vídeo que foi dirigido pelo Fernando Siqueira, que é o Seja Sentir um ET, em que eu saí do armário, da mesma forma em que eu estava saindo do armário naquele vídeo, outras pessoas estavam saindo do armário, não contando que eram gays, mas revelando os seus preconceitos, o seu nazifascismo. E, de repente, essas pessoas começaram a se aglutinar e se influenciar, e, inclusive, despertando o que tem de pior nas outras. Eu acredito que esse fenômeno tem a ver um pouco com a forma como que a sociedade começou a se organizar nas redes sociais. Por quê? O algoritmo, ele acaba se comportando como se fosse um traficante de drogas, que quer deixar o usuário, literalmente, dependente da rede social. Tudo a serviço do lucro, de geração de valor para os acionistas. Só que, na verdade, isso é um pensamento de curto prazo. Gera lucro para o acionista, mas acaba causando um dano na sociedade. Por exemplo, a democracia americana, que tinha a impressão de ser inabalável, em 6 de janeiro de alguns anos atrás, teve um bando de lunáticos, terroristas de extrema-direita invadindo o Capitólio. Então, eu acredito que esse fenômeno está ligado a um erro que está acontecendo nessas empresas que estão a repensar. Para exemplificar, assim, se eu desrespeitar você agora, provavelmente essa notícia vai viralizar em segundos de que eu fui desrespeitoso. Agora, você elogiou meu filme Coração Vagabundo, eu agradeço muito, mas a repercussão desse elogio solto é quase nenhuma. Né? Então, assim, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa promover essa discussão. Mas eu achei o Coração Vagabundo péssimo, Fernando. Só pra... Vamos ver se viraliza. Mas isso é verdade. Nós aqui, como jornalistas, a gente sabe que o algoritmo, ele impulsiona coisas, né? Eu falo, é a indústria da treta, né? Eu chamo de Twitter, não é o Twitter, é a treta. Você tem que ser bom treteiro. Se você não você não impulsiona, né? Aquela velha história de notícia boa não vem de jornal. Isso levado para o algoritmo, assim. Então é complicado mesmo, assim, a gente conseguir furar essa bolha também do pessimismo, né? Porque notícias e pensamentos e fake news viajam muito mais rápido que, por exemplo, a apuração da agência Lupa que você falou, né? Então, você tem que ter uma postura ativa hoje em dia, né? Se a gente ficar só passivo, vai chegar muito mais bobagem do que coisa boa pra gente, né? Eu queria que você falasse um pouco, acho que o Thiago concorda comigo também, sobre essa desconstrução da masculinidade tóxica que a gente meio associa com masculinidade ponto, né? O Thiago brincou que eu tenho um sobrinho, né? Eu tenho um sobrinho de 19, aliás, que teve uma época na vida dele, o Felipe, que ele não se identificava com o masculino porque todas as referências próximas dele, não todas, mas principalmente as muito próximas, eram de homens tóxicos. E ele não queria ser esse tipo de homem. Aí, não querendo ser esse tipo de homem, não sobrava homem para ele ser. Olha só que coisa triste, né? Para muitos meninos. Então, eu acho que seu filme também traz isso para além do Bolsonaro, que tem uma simbologia muito importante, assim, para jovens também, sabe? De falar, você pode ser outro tipo de homem, mesmo se você for hétero. Parece uma coisa muito teórica, mas isso faz parte da vida de muitos meninos, né? Nós somos eu e o Fernando de gerações diferentes. Como foi a sua geração? Bom,
A gente é de geração diferente, eu nasci no final dos anos 90, o Fê é dos anos 80, 90, então ele viveu com muito mais homofobia do que eu. Para minha geração, eu já cresci com acesso à internet, no sentido de que eu podia pesquisar o que eu quisesse na internet, inclusive conteúdos na internet. Eu conseguia assistir, na minha adolescência, eu assisti muitos filmes de conteúdos LGBTQs, filmes lésbicos, filmes gays, e isso tudo me ajudou na minha autoaceitação. Eu acho que eu tive muito mais exposição à representação crescendo do que o Fernando teve, por exemplo. E eu acho que para minha geração as coisas estão cada vez mais, para a geração mais novas do que eu, as coisas estão ficando cada vez mais acessíveis, de você se autoaceitar, de você se entender. Porque eu acho que assim, quando você escuta a palavra orgulho gay, às vezes as pessoas não sabem o que isso realmente significa, porque você ter orgulho gay não é só não ter vergonha de ser gay. Eu acho que você ter orgulho gay é você entender que ser gay não te faz menos do que ninguém, não faz que os seus sonhos sejam mais limitados, não faz que a nossa estética, que a nossa ética, que nosso amor não seja tão bonito como os dos outros, né? Eu acho que o orgulho gay vem disso, você entender que a gente é legítimo. Eu digo a gente no sentido de qualquer pessoa que esteja no que é considerado uma minoria hoje em dia. Ainda sobre masculinidade, esse filme provocou, a gente fez alguns testes, ele provocou um pouco de incômodo em alguns homens heterossexuais. E a gente teve que falar assim, não, isso não é uma crítica a você, isso é uma crítica ao coletivo, né? Nós somos homens gays, e, portanto, a gente tem admiração e paixão e atração pelo masculino. A questão, voltando ao início da sua pergunta, é que o masculino foi desvirtuado, né? Do mesmo jeito que fascistas sequestraram a camiseta da seleção brasileira, sequestraram o masculino. Então, assim, em vez do masculino significar integridade, né, significa hoje autoridade, estupidez, violência, brutalidade, né? Então, assim, a gente está tentando dissecar ou propor o nosso olhar sobre masculinidade, primeiro para dizer o seguinte: tem a masculinidade tóxica, né, que é aquela assim, que é provocado num indivíduo, né? Então é um homem que interrompe uma mulher, é um homem que faz gaslight numa mulher ou num gay, é um homem que abre as pernas no trem de forma que não dá espaço para os outros sentarem. Mas tem um outro tipo de masculinidade que é pior ainda, que é a masculinidade catastrófica, que essa é, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro. É uma pessoa é um homem que, com a sua fragilidade e sua incapacidade de lidar com a sua própria masculinidade, acaba usando da brutalidade, da estupidez, da violência e provocando um dano na comunidade, na cidade, no país e no planeta. Então, esse tipo de masculinidade que a gente gostaria de chamar a atenção com o filme para promover uma discussão sobre um problema que é estrutural. Se a gente olha nos Estados Unidos, uma das maiores democracias do mundo, não teve uma presidente mulher, teve apenas um presidente negro e nunca teve um presidente LGBTQ. Eu pesquisei outro dia, acho que tem um ou outro, mas assim, de todos os presidentes do mundo inteiro, é inadmissível que o padrão seja masculino, heterossexual, cis, né? Em todo mundo, em toda a história, em todo o planeta. É como se todo mundo estivesse olhando para uma ilha do mesmo ponto de vista. Então, a gente tem as soluções restritas. A gente precisa ativar o que se chama de inteligência coletiva. Vários pontos de vista sobre o mesmo problema. A gente tem, como sociedade, um desafio imenso com relação aos recursos do nosso planeta. Energia, combustível, alimentação, fome, educação. Se toda vez essa questão é abordada pelo mesmo tipo de pessoa, que é um homem heterossexual, forte, o que se chama em alguns cursos acadêmicos de big man in the room, entendeu? A gente vai ficar muito empobrecido e restrito. Eu não estou ouvindo ninguém que está bradando aos pulmões plenamente que está muito feliz. Por onde eu ando, eu escuto que está todo mundo vivendo uma epidemia de problemas mentais, seja de ansiedade, de depressão. Parece que todo mundo, hoje em dia, independente do que estudou, do que fez, do que pode, só se vê
como tendo na internet a sua única forma de garantir o sustento, trabalhando em jornadas exaustivas, de forma incansável. Assim, a gente tem que ser capaz de falar, vamos dar um passo atrás e discutir se a gente está se organizando do melhor jeito possível. Com certeza. Fernando, acho que um ponto muito importante do seu filme, você teve a coragem, acho que pela primeira vez, de falar publicamente de episódios da sua vida, né, incluindo 2 episódios de violência sexual. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa decisão para você, se foi tranquilo ou teve muito pensamento se você incluiria isso no filme ou não, porque me parece muito importante, porque você acaba demonstrando que você foi, em alguns episódios da sua vida, vítima de toda essa cultura do machismo tóxico que você está denunciando, né? Acho que é importante dizer que eu sou apenas uma das pessoas que sofreram isso. Eu sei, porque toda vez que eu tive coragem de abrir a minha vida, primeiro foi difícil, mas depois eu notei um monte de mensagens que chegam até mim de pessoas que sofreram vários tipos de violência. E eu aprendi o quanto é importante desestigmatizar isso, porque interessa aos abusadores descredibilizar as vítimas através de gaslight, falando assim, não, isso aí é mimimi, você está querendo chamar atenção, vitimismo. Por que eles fazem isso? Que é para afastar a responsabilidade, para esconder o dano que eles causam e empurrar isso para outras pessoas. Esse tipo de comportamento, ele deve ser combatido. De que forma? Com afeto, com respeito, com reconciliação, dependendo do tipo de abuso que foi feito e de quem promoveu o abuso. Mas, com certeza, fingir que o problema não acontece, varrer para debaixo do tapete, não é a melhor solução. Comentei um pouco antes, eu sou de uma outra geração que o Fê, então, para mim, foi muito mais fácil, e também por causa dos privilégios que eu tive de ter uma família que me aceitou, que conseguiu me aceitar de uma maneira um pouco mais rápida, eu consegui ter essa autoaceitação. E eu, quando eu comecei meu relacionamento com o Fê, comecei a reparar que ele era um gay assumido, mas ele era um gay assumido escondido. E eu comecei a me sentir na obrigação de ajudar ele na transição de passar para ser um gay orgulhoso de ser quem é, né? Orgulhoso de ter orgulho mesmo, porque eu acho que a homofobia que ele cresceu vendo em volta dele, tendo até internamente, fez com que ele sentisse vergonha de aparecer na frente da câmera, de falar na frente da câmera, tudo isso. Então, a minha voz, muita vergonha da minha voz, eu abro o filme falando disso. E aí ele me falou um dia meio tímido que ele queria fazer um vídeo, gravar um vídeo pro YouTube, fazer um canal do YouTube, para dividir e ter um contato mais próximo com as pessoas que curtem o trabalho dele. E eu incentivei ele, ajudei, ele me pediu minha ajuda, e aí eu fui gravar com ele travou na frente da câmera, falava, vamos parar, vamos cortar, mas como eu sou ator, eu passei para ele alguns ensinamentos que eu tive durante minha formação como ator, e eu ajudei ele a falar na frente da câmera. E a gente foi junto, com muito amor, paciência, e a gente acabou gravando o vídeo, né, que acabou sendo postado, você já se sentiu um ET. E eu admiro muito essa coragem que o Fê tem de se colocar e de se dispõe a quebrar esses paradigmas dentro de si mesmo e até da sociedade, né? Ele não fica no confortável. Eu admiro muito isso nele. Ele está disposto a aprender e mudar. Eu acho que é uma questão, inclusive, de ser honesto com o espectador, porque quando você é claro sobre quem você é e de onde você parte, qual a sua história, fica claro também para o espectador qual que é quais são as suas limitações, quais são os seus pontos cegos. Então, por exemplo, nós somos 2 homens gays. Nesse filme, a gente fala sobre masculinidade catastrófica. Certamente, a gente não conseguiu fazer tudo o que era possível para tratar sobre as questões femininas ou as questões do movimento negro ou indígenas. A gente se esforçou muito, mas como a gente é homem, gay, a gente tem uma limitação. Eu nunca vou saber exatamente a dor dos desafios que uma mulher sofre ou que um homem negro sofre e assim por diante. Mas eu sei com proximidade o que um homem gay
de classe média que sofreu alguns tipos de abuso sabe. Então, essa dinâmica, essa clareza, a gente acha importante, porque, inclusive, o espectador pode, tendo isso claro, e buscar essas peças que faltam em outros trabalhos de outros realizadores e realizadoras. Eu vou aproveitar só pedir para o Siqueira falar um pouquinho mais. Você falou da gravação do vídeo com o Fernando, mas você falar um pouquinho da participação no filme em si. Se você ajudou a filmar coisas ou teve muito uma coisa de dar as suas opiniões e dando a sua primeira olhada, enfim, como é que foi? Comecei meu envolvimento com o filme como narrador da versão em inglês, então eu já estava envolvido nesse sentido. Aí o assunto do filme é muito pesado e muito tóxico, né? E o Fê estava assistindo horas e horas de depoimentos sobre estupro, sobre suicídio, sobre machismo, filmagens de chacinas, e ele acabou tendo um esgotamento. Ele ficou esgotado de ver tantas imagens de violência, de ouvir tantos depoimentos de violência. E aí foi quando eu entrei num sentido mais profundo. A gente primeiro a gente comprou um piano, eu comecei a fazer música para tentar dar uma limpada assim, nessa energia que a gente estava muito pesada, nessa nhaca que estava vindo junto com esses depoimentos. E com esse piano velho, comecei a tocar música, tentando limpar isso tudo. E aí, com o esgotamento do Fernando, eu comecei a tentar reeditar, e junto com ele, Primeiro ele escreveu uma canção sobre exílio muito bonita, que chama Califórnia, que ela fecha o filme, ela aparece nos 3/4, um pouco no início também. Sim, que lançamos também hoje agora no Spotify, em todas as plataformas digitais. Califórnia tá lá. Mas então o Fernando, ele estava nesse esgotamento, eu passei a tentar junto com ele discutir e tentar entender novos caminhos para o filme, para que ele ficasse um pouco menos pesado, porque todo mundo que assistiu o filme estava dizendo que o filme era muito legal, falava de muitos temas importantes, mas era um filme muito pesado e difícil de assistir. E a gente queria trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de luz para o filme. E a gente conversou com alguns artistas que a gente admira muito, como o cineasta e artista plástico Cal Guimarães, ou o cineasta Sérgio Machado, e o compositor Antônio Pinto, que fez a trilha do filme. E eles deram essa dica de trazer um pouco... O foco na resistência, o foco na delicadeza, e criar essa dualidade, essa dicotomia, ao invés de focar apenas no obscurantismo. Isso. Não, isso faz todo sentido, né? No final, quando você fala, Grunstein, que estava tão pesado que o Siqueira assumiu também, eu super me identifico, o Thiago também, que é isso. Eu estou no momento em que eu evito ouvir a voz do Bolsonaro. Evito. Às vezes eu vejo o vídeo no mudo, porque é uma coisa que tem vários gatilhos em mim aí, né? Então, imagina o tanto de gatilho que você lidou, né, Thiago? Se já é pra gente, né, assistir, já é difícil, sofrido, imagino essa jornada, né, de realizar esse filme. Mas é um filme super... Eu acho mais do que um filme de agora, eu acho que é um documento que fica, sabe, pro futuro. Isso que o Thiago falou, o brasileiro tem memória curta. Eu acho que a gente precisa de filmes como os de vocês, para que a gente daqui uns anos, daqui décadas, olhe e fale, não, era nesse lugar que a gente estava. Isso aconteceu, né? Porque a gente está no momento em que a história, as pessoas querem reinventar a história de um jeito deturpado. Ela nem foi contada como devia ter sido e já querem recontar de um jeito pior ainda, né? Então eu acho que também tem esse valor, né, de documental, né? Obrigado. Eu acho que o ponto é: fatos não são disputáveis. A Terra é redonda, ponto. Quem sofreu abuso, não deve ser relativizado, entendeu? Um outro fato é que a resistência do povo brasileiro é imensa, né? Você vê, por exemplo, no Rock in Rio, os artistas se manifestando, você vê que, a despeito de uma campanha de desinformação, os brasileiros foram em massa se vacinar. Aqui nos Estados Unidos chegou primeiro a vacina e muitos americanos não foram, com medo de que fosse um chip sendo implantado neles, um negócio assim, indescritível. Então, dá muito orgulho de ver um movimento que está surgindo e emergindo com um brilho que lembra o brilho das Diretas Já,
para dizer assim, chega de autoritarismo, chega de mentira, vamos restabelecer a democracia, o pluralismo, o afeto, que são ingredientes do povo brasileiro. É isso aí, a gente queria dar parabéns mais uma vez pelo filme de vocês, que eu acho que tem duas palavras-chave depois dessa conversa que para mim ficam muito claras, que foi um documentário, um filme muito feito com coragem e com amor, né, Fernandes? Assim, tem muita coragem de expor tudo que vocês colocam e teve muito amor, principalmente também da relação de vocês aí para segurar a onda que era necessária às vezes para tratar de um tema tão pesado. Lembrando então para os nossos ouvintes, o filme vai estar na internet até o final de outubro, quebrandomitos.com.br. Uma pergunta, é nesse mesmo endereço para ver a versão em inglês ou em outro endereço? Nesse mesmo endereço tem as duas versões. E a gente está soltando a primeira música, Califórnia, no Spotify e em todas as plataformas, e nos próximos dias vamos soltar outras músicas que tem umas novidades, mas que eu ainda não estou autorizado a falar. Tranquilo. Parabéns, queridos. Obrigado aqui pela participação, pela conversa. Obrigado, Thiago. Obrigado, Flávia. Obrigada, queridos. Fiquem bem. Muito obrigado. Flavinha, só pra gente não perder o costume, vamos falar um pouquinho do cinema brasileiro? Vamos lá, vamos falar de animação. Ainda sempre tem, né? Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um padrinho, enfim, um avô, querendo levar a criançada pro cinema. Eu indico aqui Tromba Trem, que é uma série de muito sucesso, série brasileira, da galera da Copa Filmes, que é a mesma galera que criou o Irmão do Jorel, que está no meu coração. Eu sou a própria vovó Juju, gente. Eu amo o Irmão do Jorel. E eu acho que uma das receitas de sucesso, né, um dos motivos por que faz tanto sucesso esse filme, essa série do Zé Brandão, e os outros projetos da Copa Filmes, é que eles têm um humor que dialoga muito com a gente que é brasileiro, mas funciona também no exterior. E o Tromba Trem conta a história de um elefante indiano, ai, maravilhoso, o Gádia, que perdeu a memória. Memória de elefante aqui nesse caso é tipo a minha, esquece as coisas. Ele vai parar lá no centrão do Brasil, fica amigo de uma tamanduá vegetariana, a Duda, também tá tudo a ver comigo. E eles formam uma grande turma com uma família, né, de cupins. Então tem a rainha cupim, a rainha, The Queen. E ela acredita por tudo que o planeta dos cupins, existe o planeta dos cupins, eles estão atrás de um dirigível que vai levá-los para esse planeta. Enquanto isso, eles viajam pela América do Sul. Olha que delícia. Para as crianças é uma delícia. Cada episódio as crianças vão aprendendo sobre a cultura dos países da América do Sul. No filme agora, mudando um pouco, o Gádia fica famoso, meio esquece esses amigos, né? A fama deixa ele meio metido. Acontece um desaparecimento de um personagem importante e ele é acusado do sequestro. Aí ele tem que contar de novo com os amigos. Então, é um filme delicioso para as crianças. Eu que sou uma criança grande, gosto de tudo quanto é animação, eu sou fã mesmo. E é um filme que fala muito de amizade, muito, né, da importância dos amigos, que eu acho que para essa faixa etária do filme tem tudo a ver. A animação brasileira vai muito bem no exterior, mais até do que aqui. A gente ainda precisa ganhar muito mercado. Em geral, o nosso mercado fica muito dominado pelos longas da Disney, Pixar, que a gente ama também, mas a gente faz muita coisa boa. Eu conversei com o diretor do Tromba Trem, o Zé Brandão, e ele contou um pouco como começou toda essa história e também sobre essa importância da amizade do filme. Vamos ouvir. O Tromba Trem ele foi criado a partir de um exercício de ócio criativo em que eu estava tentando associar ideias que não pareciam que iam bem juntas numa história. E eu comecei a pensar coisas como, bem, uma tamanduá não conviveria com cupins, né? E como um elefante poderia conviver com insetos que são tão pequenos? E isso tudo me soou como um comentário sobre tolerância, sobre você fazer do diferente a sua família. Então, ver essa história de um elefante que caiu do céu, que conhece uma tamanduá, que é vegetariana, e eles viajam juntos num trem a vapor pela América Latina, conhecendo um novo personagem em um novo lugar a cada episódio. Ou seja, começou com uma ideia de série. Mas essa série, que começava com esse elefante cair do céu, trazia essa pergunta, né? Da onde vem o elefante? Por que ele caiu do céu? Então a gente precisou de um longa-metragem para contar essa história. E aí a gente aproveitou esse comentário sobre a tolerância, sobre a família que você escolhe, sobre você viajar
pela América Latina, para também trazer muita música, humor, né, e um comentário sobre a amizade, sobre você saber que a amizade também é você deixar o seu amigo partir, é deixar o seu amigo viver a vida dele. Então veio o Tromba Trem, o filme, que a gente pôde também trazer personagens novos para acrescentar nesse panteão de heróis. O cinema brasileiro ele enfrenta uma concorrência muito grande, né, de filmes estrangeiros que tem um grande poder de distribuição, que tem orçamentos muito diferentes dos nossos, mas eu acho que o audiovisual brasileiro ele tem uma empatia diferente, ele conecta diferente com o público brasileiro, e eu acho que a gente vê isso nas nossas séries, né? A gente produz, por exemplo, O Irmão do Jorel, que é uma série de muito sucesso no Brasil, e a gente acha que isso tem a ver com essa conexão direta com o brasileiro. Então eu tenho esperança de que a gente consiga sim aumentar o mercado do cinema de animação no Brasil, mas que por enquanto é pequeno, né? A gente não tem grandes blockbusters de cinema de animação, mas espero que seja ainda, e que o Tromba Trem possa fazer parte de um momento de virada aí do cinema de animação nacional. Esse foi Zé Brandão falando pra gente de Tromba Trem, que tá em cartaz no Brasil todo. Corre para assistir nas salas, porque os filmes a gente sabe que a gente tem que ver nas primeiras semanas, e o filme já tá na segunda semana de cartaz. Então é isso, essas foram as nossas dicas da semana e a nossa grande homenagem a Godard. A gente volta ou semana que vem ou daqui a 2 semanas, né, Flavinha? Vamos ver como é que a gente fica. É isso aí, vão ser 2 semanas animadas, mas a gente está sempre por aqui. Um beijo, corram para o cinema para assistir tudo e corram para o streaming para descobrir um pouquinho mais desse gênio tão genioso, Jean-Luc Godard. É isso, um beijo.